Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que sirva de incentivo para cada um de nós, que é a importância deste livro. Este livro é muito importante e eu tenho certeza que você já experimentou de alguma coisa que ele atribuiu à sua vida. Tenho certeza disso. Então a palavra de Deus, e tem um texto lá em Hebreus, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para lá. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para mim é um texto assim, muito fantástico, relacionado à palavra de Deus. Um texto que mostra para nós a eficácia deste livro que nós temos em mãos. Não é um livro qualquer, que você chega na sua biblioteca e vai lá e fala assim, hoje eu vou ler tal coisa. Não, não é um livro qualquer não. Sabe por quê? Porque este livro, você pode chegar na sua biblioteca e você vai olhar para a estante e você vai perceber assim, cada livro fala de uma coisa. Agora este livro, ele fala de todas as coisas. De todas as coisas. Então, a importância da palavra de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor, e nós vamos ler apenas o versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, apenas o versículo de número 12, e nós vamos discorrer em algumas coisas dentro deste versículo. A palavra de Deus diz, porque a palavra de quem? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado porque nesta manhã nós podemos observar, ó Deus, a importância da Tua palavra nas nossas vidas. E, ó Deus, muito obrigado pela liberdade que nós temos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos livre acesso a este livro, ó Deus, que veio do Senhor. E ajuda-nos agora, Senhor Deus, a observar, a valorizar, a colocar, ó Pai, todas estas palavras em prática no nosso ser. E que esta venha realmente causar transformação no nosso ser. Pedimos, ó Deus, e eu peço que o Senhor venha me capacitar. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O que vem à sua mente quando você ouve a expressão palavra de Deus? O que vem à sua mente? Só para recordarmos, tudo se formou através da palavra de Deus. Tudo se formou através da palavra de Deus. Se você ler todo o capítulo de Gênesis, não é? O capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que o instrumento que Deus usou para criar o mundo foi a sua palavra. Deus falou e logo tudo apareceu. E toda a instrução que o ser humano precisou e precisa, veio e vem através da palavra de Deus. Então esta é a importância da palavra de Deus na minha vida, na sua vida. No tempo dos profetas, o Senhor falava diretamente com eles e eles transmitiam para o povo. Hoje, nós desfrutamos da bênção de tê-la em nossas mãos a hora que nós quisermos, para nos alimentar de seus eternos conselhos. Se nós queremos seguir uma vida centrada na presença de Deus, se nós queremos ter conselhos sábios, se nós queremos ter um padrão de vida agradável e em conformidade com a vontade de Deus, então nós precisamos desfrutar deste livro. Nós precisamos dar atenção a este livro. A Bíblia não é um livro qualquer, como eu já disse. É uma biblioteca unificada, sem nenhuma contradição ou pensamento humano, apesar de ter sido escrita por homens. E lá em 2 Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra traduzida por inspirada
quer dizer, vem do grego, né? Theopneustos, que significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Então a palavra de Deus veio do fôlego de Deus. Foi Deus quem inspirou os pensamentos dos profetas e eles, com as suas próprias palavras, estilos e expressões, comunicaram as verdades divinas aos homens. E lá em Pedro, e Pedro diz, né, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu e você podemos crer piamente e podemos falar para as pessoas acreditarem também neste livro, porque não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer e nós temos experimentado em nós mesmos. Então os escritores bíblicos indicaram que o Espírito Santo foi a fonte de suas revelações. Irmãos, quando nós entramos em contato com a Bíblia, é como se estivesse ao nosso lado um divino e amável conselheiro, para orientar e ajudar em todos os nossos caminhos. No nosso dia a dia, se eu chegar diante de Deus, diante de uma situação que eu estou passando, e falar, Senhor Deus, me instrua dentro da Tua palavra, pode ter certeza disso, que Deus vai te instruir dentro da sua bendita palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para trazer à existência o que não existe, e a palavra de Deus pode transformar qualquer situação. Moffat, o grande missionário da África, ele gostava de contar uma história como prova de que a palavra de Deus tem poder para transformar. Um africano, ele estava triste e de cabeça baixa, e Moffat então perguntou se alguém havia morrido. Ninguém morreu, disse o homem. É que o nosso cachorro, ele comeu uma página da Bíblia. E Moffat então disse para ele, mas isso é tão sério? Eu lhe arranjo outra folha igual para você ler. Não precisa ficar preocupado com essa questão. Mas o homem exclamou, eu não me preocupo com a Bíblia, mas porque agora o nosso cachorro não vai mais avançar em ninguém, e nem vai lutar com os chacais. Ele vai ficar tão manso como o povo que crê neste livro. Todos os nossos guerreiros se tornaram tão pacíficos como as mulheres por causa da influência da Bíblia, e agora o meu cachorro está estragado. Então esse africano, de forma até simplória, ele demonstrou o quanto ele cria no que a palavra de Deus era capaz de fazer. Agora nós crentes, conhecedores desta verdade, será que nós temos a mesma consciência a respeito da palavra de Deus? Será que nós acreditamos no poder que ela tem? Nesta manhã eu gostaria, com a ajuda de Deus, relembrar os irmãos quanto à importância da palavra de Deus em nossas vidas. E através do versículo que nós lemos, nós podemos ver a realidade deste livro sagrado. E em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Não é? Ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, os dizeres bíblicos já dizem tudo e muitas pessoas não dão valor a este livro, porque não estão buscando como deveria. Então ela só se torna viva na vida daquele que a busca todos os dias, e só se torna eficaz para aquele que crê que ela é viva. Será que quando nós nos deparamos com este livro, nós estamos cientes de que o nosso Deus, Ele vai falar conosco? Será que nós estamos cientes de que o nosso Deus nos instrui para que nós possamos obedecer e ter atitudes, pensamentos, uma trajetória diferente? E a trajetória diferente de Deus, ela é prazerosa e ela é vitoriosa. A trajetória que Deus traça para cada um de nós. Agora, eu preciso dar atenção. Eu preciso me colocar à disposição de Deus para que Ele venha falar comigo. Para que Ele venha transformar a minha vida. Não tem como discutirmos a indestrutibilidade da palavra de Deus, pois vários homens tentaram colocar fim a este livro, mas eles não conseguiram. Isso porque não acreditaram no que diz Marcos capítulo 13, versículo 31, que diz o quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Até mesmo nos países onde a Bíblia é extremamente proibida, como na Coreia do Norte, Arábia Saudita e Irã, se chegarmos lá hoje, certamente nós encontraremos páginas da Bíblia sendo distribuídas entre aqueles cristãos. E não nos surpreenderíamos se nós encontrássemos uma Bíblia completa. Países restritos, onde a palavra de Deus não se entra, não tem acesso. Pessoas são punidas, pessoas são mortas por causa deste livro. Mas se chegarmos lá, nós vamos encontrar a palavra de Deus. Isso mostra a indestrutibilidade da palavra de Deus. Então esta é uma prova fortíssima de que nada e ninguém pode impedir a atuação da palavra de Deus. Realmente é um livro indestrutível. Se você já fez o discipulado cristão, quando nós falamos a respeito da Bíblia, lá tem esta ilustração, falando a respeito de Voltaire. Voltaire, o maior ateu do século XIX, ele afirmou que o cristianismo era uma religião falida e que ele destruiria a Bíblia. Que homem ousado, não é? 25 anos após sua morte, a casa onde Voltaire morreu foi comprada por uma sociedade bíblica e hoje é a maior editora de Bíblias do mundo. Então a palavra de Deus é eterna e sempre viva. Por ser viva, quer dizer que pode nos influenciar. E se a deixarmos, ela tornará eficaz. Ela só não torna eficaz na vida daqueles que não acreditam que ela é viva. Aí ela não tem poder mesmo. Mas não por causa da Bíblia, mas por causa do ser humano. Eficaz quer dizer ativa, dinâmica, que produz o efeito desejado. Lá em Moscou, sob patrocínio oficial, existe um museu anti-Deus. Em certo lugar, há uma coleção de superstições religiosas, ídolos, ícones, amuletos, fórmulas mágicas, a cruz, cálices e também uma Bíblia. Mas a verdade é que o regime russo, em mais de 60 anos, não conseguiu vencer a influência da Bíblia em boa parte do povo. Então a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, quantos aqui já experimentaram a eficácia da palavra de Deus em suas vidas? Quantos de nós? Eu já experimentei a eficácia, o poder de Deus na minha vida. Eu já experimentei e nunca me arrependi, nunca. Todas as vezes que eu dei ouvidos à palavra de Deus, eu saí bem-sucedido, muito bem-aventurado. Mas todas as vezes que eu desprezei este livro, eu me dei muito mal. Irmãos, ela é viva e eficaz. Isso quer dizer que todos nós precisamos dar mais valor a este livro. Mais valor a este livro. Quando nós formos falar da palavra de Deus para as pessoas, nós precisamos dizer com toda a convicção que realmente é Deus quem está falando. E que as mudanças que aconteceram em nossas vidas foram devido ao poder que ela exerce sobre nós. Se você chegar num vendedor, você quer adquirir alguma coisa, ele vai falar com tanta convicção a respeito daquele produto, que ele acaba te convencendo. É ou não é verdade? É. Ainda mais se você tem desejo de adquirir aquele produto. Agora, nós cristãos, nós temos um produto vindo de Deus, que é a sua palavra, e que ela transforma a vida de qualquer ser humano. Qualquer. Independente de quem seja. Ela transforma. Agora, com qual convicção nós estamos falando deste livro para as pessoas? Nós não cremos que ela é viva e eficaz? Então, qual a convicção que nós temos passado para as pessoas? Na compra do carro, ontem eu ouvi um testemunho de um funcionário, e ele é crente, a pessoa que me vendeu o carro. O dono da Sevel, ele se chamava Jorge Cecílio, e ele foi acometido com uma doença, um câncer nos ossos. Mas a sua vida, diante de tanta riqueza, e esse grupo, eles são uma potência enorme. Ele estava falando para mim a respeito de todos os bens que eles têm. Diante da riqueza, ele era um homem prepotente,
Um homem boêmio que sempre dizia: eu não preciso de mais nada, nem de Deus. Quando ele foi acometido pela doença, na empresa dele, existe uma funcionária que trabalha há 25 anos. E ela sempre falou de Jesus para aquele homem. Sempre. Ela sempre, toda a oportunidade que ela tinha, ela evangelizava aquele homem. Quando ele estava prestes a morrer, ela foi mais uma vez falar da palavra de Deus para aquele homem. E ele recebeu Jesus como Salvador. É uma bênção ou não é? Isso precisa nos comover, irmãos. Esse é o poder da palavra de Deus na vida das pessoas, independente de quem seja, independente da posição dele, independente do grau de instrução. Então eu preciso ter convicção diante deste livro quando eu estiver proferindo para alguém, quando eu estiver falando com alguém, porque realmente é viva e eficaz. Então confie na palavra de Deus. Ela pode transformar a sua vida e ela vai transformar a vida da humanidade. Agora, para isso, eu preciso me dispor a ir e levar este livro para o mundo que carece desta verdade. Ela é viva e eficaz. Um livro de uma sabedoria inesgotável. Inesgotável. E em segundo lugar, a palavra de Deus, ela penetra o centro de nossa vida moral e espiritual. Versículo 12 diz: e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. A expressão mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes está relacionada com o poder de penetração da palavra de Deus. Hoje em dia, a tecnologia ela está tão avançada que nós podemos contemplar, né, eles utilizando o laser para poder fazer cirurgias. E aquele laser, ele penetra. E ele vai até o problema. O poder de penetração do laser é algo extraordinário, mas ele não se compara ao poder que a Bíblia tem na vida do ser humano. Não se compara. Por quê? O laser, ele penetra algo sólido, visível. Porém, a palavra de Deus penetra o invisível. Ela penetra a nossa alma, o nosso espírito. Aí está o poder da palavra de Deus. E quando ela penetra, a nossa alma e nosso espírito mexe na nossa vida moral e espiritual. Mexe. A palavra de Deus realmente transforma se nós permitirmos. As atitudes que tínhamos antes da conversão e que não temos mais, são porque a palavra de Deus penetrou a nossa alma e o nosso espírito. Trouxe para nós convicção de que nós estávamos errados e agora nós precisamos ter uma nova vida. Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento em que eu recebi Jesus, eu sou uma nova criatura. É o poder da palavra de Deus, é a convicção da palavra de Deus me mostrando que eu sou uma nova criatura e que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então tudo tem que ser feito novo na minha vida. E aí eu vou estar dando crédito à palavra de Deus. O desejo que temos de servi-lo mais e mais é outra prova do agir da palavra de Deus em nós. Ela me desafia. Nós tivemos uma conferência de aniversário, não foi? O pastor José Infante pregou com todo o poder e com toda a clareza a respeito deste livro. E ela me desafiou. Em muitas áreas ela me desafiou. Ela me desafiou quanto ao mundo que precisa de Jesus. Ela me desafiou quanto à vida de santidade que eu preciso ter. Ela me desafiou quanto à comunhão que nós precisamos ter entre irmãos. A palavra de Deus nos desafia. A palavra de Deus, ela penetra no nosso ser, no mais profundo do nosso ser. Quando nós estamos passando por dificuldades, e muitas dificuldades, e ficamos inabaláveis, é porque ficamos firmes, constantes, também podemos ter certeza absoluta que o poder do Senhor está sobre nós, porque a palavra de Deus nos conforta. Se eu creio neste livro, eu sou confortado por este livro. Eu sou fortalecido por este livro. Se existe alguma dificuldade, precisamos correr para o livro. Alguma dúvida,
corra para o livro. Tristeza, frustrações, desespero, ansiedade, desmotivação, vai para o livro. Agora, quando existe também alegrias, realizações, desejos, também vai para o livro, para você agradecer a Deus. Então é algo completo, que nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de nenhuma outra literatura, a não ser a palavra de Deus, para termos uma vida no centro da vontade de Deus. Não precisamos. Porque se nós procurarmos excelentes livros, escritos por pessoas consagradas a Deus, qual o livro que elas vão usar como base? Me diga alguém. A Bíblia Sagrada. Pode ter certeza absoluta disso. A Bíblia Sagrada. Porque não existe um meio mais vivo, um meio mais sério e mais correto do que a palavra de Deus para nos instruir, para mostrar para mim e para você o que precisamos fazer, o que não podemos fazer, o que precisamos dizer, o que não podemos dizer, ter uma vida realmente centrada, servindo a Deus e sendo abençoado por Ele. Irmãos, diante de tudo o que acontece, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia principal, nosso guia principal. O sucesso que nós queremos ter na nossa vida moral e espiritual vai depender da liberdade e intimidade que nós estamos tendo com este livro. Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se você pensar por alguns segundos, não precisa nem de um minuto para pensar, segundos, qual o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Quantas vezes nós temos procurado a palavra de Deus? Durante a semana. Os alunos do Instituto, eles preenchem um relatório de atividade ministerial. E lá existe leitura bíblica, tem os números de 1 a 7. Oração, números de 1 a 7. Versículos decorados. Não, versículos decorados não. O que mais tem aí, alunos? É só os dois, né? Naquele primeiro espaço, não é? Mas, em relação à leitura bíblica e vida de oração, lá eles têm que preencher de 1 a 7. Quantas vezes eles oraram na semana? Eu e você precisamos também preencher este relatório de atividade ministerial todos os dias. E nós precisamos marcar o número 7 todo final de semana. Leitura bíblica e oração. Porque este livro, ele penetra na nossa vida moral e também na nossa vida espiritual. Ele realmente nos transforma. Ouvir e guardá-la é deixá-la penetrar no centro da nossa vida moral e espiritual. Então a Bíblia Sagrada, como nós vimos, ela é viva e eficaz, penetra e, em último lugar, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz o versículo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra discernir quer dizer ver distintamente, distinguir, conhecer, avaliar bem. Aqui está a palavra discernir. Então o discernimento é algo que está faltando na vida de muitos crentes. Falta-nos discernimento para termos uma vida em conformidade com este livro, para termos uma vida que valoriza este livro. Discernimento. Palavras mal expressadas são por falta de discernimento. Atitudes que prejudicam outros e que mancham o testemunho é por falta de discernimento. Pessoas que agridem outros, agressão física, é por falta de discernimento. Infidelidade a Deus, por falta de discernimento. Estar fora da vontade do Senhor, buscar méritos próprios, a inveja, semear contendas, tudo por falta de discernimento. E se eu leio este livro? E se eu estou buscando-o todos os dias? Eu vou ser orientado em todas as áreas. E eu vou ser desafiado a fazer aquilo que é certo. E não a fazer aquilo que o meu coração está pedindo. Ou que o mundo está promovendo.
Por isso eu preciso dar muita atenção para a palavra de Deus. Diante de tudo o que acontece, a palavra de Deus precisa ser nosso guia principal. E o sucesso que nós queremos ter na nossa vida moral e espiritual vai depender da liberdade e intimidade que estamos tendo com este livro. Lá em Lucas, eu estou repetindo o que eu já falei. Tudo isso, diante de discernimento, tudo isso e as demais coisas que nós fazemos, que estão fora dos ensinamentos de Deus, são devido à falta de discernimento. Quando nós não buscamos discernimento vindo dos céus, o nosso eu sempre prevalece. E você já experimentou do seu eu prevalecendo? Como é horrível? O nosso eu, quando prevalece, nós geralmente tomamos decisões erradas. Geralmente nós nos frustramos quando nós deixamos o nosso eu prevalecer. Orar por discernimento precisa ser como orar agradecendo pelo alimento. Aí você pensa assim, pastor, mas eu não agradeço pelo alimento todos os dias. Está errado. Está errado. Deus não te dá o alimento todos os dias? Então nós precisamos agradecer todos os dias. É algo muito simples, não é? Só para nós entendermos que se eu orar pelos alimentos, Deus vai estar se agradando com a minha oração. Se eu orar por discernimento, Ele também vai me dar discernimento. Ele também vai clarear a minha mente. Porque a cada dia que passa, nos deparamos com situações diferentes, onde não podemos agir através da carne ou por nossos próprios conhecimentos. Precisamos da sabedoria vinda de Deus. Precisamos deste discernimento. E como podemos ver, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Quando o teu coração te pedir algo, ore para que o Senhor te dê discernimento para aquilo que você deva fazer e para aquilo que você não deva fazer. Quando a palavra de Deus diz que é apta para discernir, está afirmando que tem poder para saber tudo, até mesmo aquilo que as pessoas não estão vendo em nós, mas que Deus está vendo. Nada pode ser comparado ao poder da palavra de Deus, nada. E aí, eu quero lembrá-los mais uma vez, precisamos dar valor a este livro. Precisamos colocar nossos filhos para valorizar este livro. Precisamos. Às vezes você pensa, pastor, mas eles estudam a semana inteira, ficam lendo a semana inteira, ficam estudando a semana inteira. Olha, uma coisa eu te digo, se vocês não colocarem eles diante deste livro agora, vocês não vão conseguir colocar depois. Não vai conseguir colocá-los depois diante deste livro. Porque eles não terão nenhum prazer na lei do Senhor. Não terão. Quem vai sofrer? Eles vão sofrer também, mas nós vamos sofrer muito mais. Eles vão estar buscando prazeres que aparentemente está substituindo algo que eles estão desejando. E eles estão se alimentando daquilo. Mas nós estaremos percebendo que estão trilhando em caminhos errados e que o final é doloroso. Então invista na vida da sua família, invista na vida dos seus filhos, colocando este livro diante deles todos os dias. Eles precisam ter contato com este livro, porque senão vão perecer daqui a uns anos. E os anos passam rapidamente. Isso quer dizer que a dor pode vir logo amanhã. Coloque os seus filhos diante deste livro, porque este livro ele penetra o mais íntimo do nosso ser. É vivo e ele é eficaz. E ele é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Concluindo, nós temos em nossas mãos uma fonte inesgotável de sabedoria. Toda a informação, instrução e ajuda que nós precisamos, podemos encontrar na Bíblia Sagrada. E este é um livro sem igual, que realmente tem transformado as nossas vidas. Crentes fortes e bem desenvolvidos só existem se buscam o livro todos os dias. Se buscam o livro todos os dias. Valorizar a Bíblia é valorizar-se a si mesmo.
se buscando o bem para si. Precisamos reconhecer a bênção de termos este livro sagrado do nosso lado, com nenhum empecilho, né? Nada nos impossibilita de estar diante deste livro, nada. Nada faz com que nós venhamos nos separar desse livro, nada. Então por que não valorizar mais? Precisamos valorizar mais. Nós precisamos deixar um tempo, e esse tempo precisa chamar-se o livro sagrado. Ou você vai dando um nome para esse tempo. Meu tempo com Deus. Ouvindo o meu Deus. Você vai dar nome para esse tempo. Mas durante o dia de 24 horas, precisa existir esse tempo. Precisa existir. Precisamos reconhecer a bênção de termos este livro. E o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 2,9: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. E olha só a expressão do apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Ninguém pode impedir a atuação da palavra de Deus. Ninguém pode impedir o poder da palavra de Deus. Ela não está presa, ela está livre. E se ela está livre, eu preciso pegar da porção dela todos os dias para me alimentar e para que eu possa conseguir, e para que eu consiga viver neste mundo de uma forma que realmente eu vou ser a luz que o mundo precisa. E eu vou estar sendo afastado deste mundo. E foi algo que eu falei com os jovens hoje pela manhã. Valorizando as coisas de Deus, não as coisas do mundo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Irmãos, todos nós precisamos aproveitar da liberdade que temos com a Bíblia e dar liberdade para que ela transforme o nosso ser. E ela tem poder para isso. Muito poder. Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.